O que você entende por salvação? O que será que significa ser um salvo? Por que esse assunto é tão falado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas? Outra pergunta que mexe conosco: será que o ser humano é capaz, por si só, de ser salvo, de alcançar a salvação? Esses e outros pontos são os tópicos a serem analisados nesta aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí na lição de número 11. A salvação não é obra humana. E se você já é de casa, que bom ter você mais uma vez aqui no canal. Deus continue abençoando você. Muito obrigado pela sua cooperação nesse trabalho. Não se esqueça de se inscrever, curtir os vídeos, deixar os seus comentários. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para maratonar os vídeos e juntos nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Todas as semanas é importante você ativar as notificações, porque semanalmente gravações das videoaulas dos adultos e também dos jovens, além, é claro, das videoaulas dos cursos teológicos. Pois bem, queridos, esse tema maravilhoso, a doutrina da salvação, é chamada, é conhecida no campo teológico de soteriologia. Por que isso? Porque a palavra soteriologia, composição grega de soteria, que é salvar, livrar, escapar de um perigo iminente, e logia, que sempre diz respeito ao estudo, ao aprendizado, à ciência. Agora veja só, nós aprendemos na lição 10, se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição e você pode assistir depois, mas na lição 10 nós aprendemos que o ser humano é pecador. Você consegue escrever isso aí na descrição, aí no comentário, para mim saber que você está por dentro do assunto? Escreve aí nos comentários. Na lição 10 nós aprendemos que todo ser humano é pecador. E aí eu vou saber que você está interagindo e está ligado no assunto que nós estamos aprendendo, que tem a ver com a defesa da fé cristã. Então nós aprendemos que somos pecadores. Irmão Micael, um problemão. A Bíblia diz, e o tópico 1 dessa lição também coloca, que nós éramos filhos da ira. Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, transgressões de todo tipo, sejam elas físicas visíveis ou pensamento, desejos, emoções invisíveis. Então perceba, o estado do ser humano era de corrupção total. O estado do ser humano sem Cristo é de total depravação. E o que é que a lição vai nos mostrar? E é muito importante que você, professor, leve isso para sua turma. Pega a dica que o professor sempre coloca, de você grifar, de você escrever aí na sua revista, fazer as suas anotações. Mas você precisa deixar claro para a turma, nessa aula, que somente pela graça de Deus, o favor imerecido, significado da palavra graça, sobretudo Bíblia, Novo Testamento coloca isso, o favor imerecido nos alcançou. Irmão Micael, nós éramos merecedores, melhores do que outros? Nada disso. Somente pela graça, o favor imerecido de Deus é que o ser humano pode ser salvo. E o apóstolo Paulo trabalha isso também em Tito, capítulo 3, versículo 5, que é o texto áureo dessa aula. É o texto-chave, junto com Efésios 2, do 1 ao 10. O que Paulo coloca? Veja isso, queridos irmãos. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E aí você vai lembrar de João 16:8. Anota essas referências. Porque em João 16:8, o apóstolo escreve, e é Jesus falando, que o Espírito Santo Consolador viria, e uma das tarefas das missões do Espírito Santo era, é e sempre será convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, fica muito claro um ponto de suma importância nessa lição 11, sobre a salvação não ser obra humana. Professor, que ponto é esse que fica muito claro? Que não é por obras, por atitudes minhas e suas que nós seremos salvos. Alguém diz assim: nossa, eu conheço uma pessoa de um grupo religioso que nega a Bíblia, não crê na palavra de Deus, nunca entregou a vida para Jesus, mas faz ótimas obras, muita caridade. Como que ele não vai ser salvo? A Bíblia é muito clara. Não é pelo mérito de obras humanas. Não é. Mas ele é muito bonzinho, queridos. O que a Bíblia fala é que até mesmo as nossas boas obras, quando são pesadas na balança de Deus, porque a nossa balança é uma, nós só vemos o que está sendo feito por alguém. Deus sonda a intenção do coração. Pega isso. Deus sonda a motivação pela qual alguém faz boas obras não sendo salvo. E existem, como o assunto da revista envolve heresias, existem algumas seitas que incentivam a prática das boas obras com as segundas intenções de purificação, de limpeza de alma, de ter o privilégio de reencarnar melhor. Ah, então quer dizer que aquela obra de caridade não é fruto da misericórdia, da compaixão, somente do desejo de ajudar? Claro que não. Então você percebe que quando boas obras estão separadas da fé em Jesus, a Bíblia diz que são trapos de imundícia. Irmão Micael, e o salvo, aquele que entregou a vida para Cristo? Agora sim. Na carta de Tiago ele diz que nós vamos mostrar essa nossa fé em Jesus através das boas obras. E detalhe, as boas obras do cristão não é para ser aceito por Deus, para ser salvo. As boas obras do cristão é porque Deus já o aceitou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Você pode dizer um amém, um graças a Deus aí na sua casa, onde você estiver nesse momento? Agora perceba, a lição vai deixar muito claro para nós que o Espírito Santo, ele vem convencer o homem do pecado. Irmão Micael, o Espírito Santo convence, exatamente. Quando o Espírito Santo convence, é fruto do quê? Da graça de Deus. E aí nós acreditamos, nós cremos que o ser humano responde à graça de Deus, à misericórdia de Deus, por meio da fé. Que é o que Paulo coloca aqui em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas, irmão Micael, até mesmo a fé é Deus quem dá. Claro que sim, queridos. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 10 que a fé, alguém só pode crer em Cristo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o ensino bíblico, a pregação, é algo tão importante no reino de Deus. Agora, diferente do que algumas linhas também cristãs, também que respeitam a salvação pela graça, mas enquanto alguns dizem que a graça não pode ser rejeitada,
nós cremos sim que o ser humano, ele pode rejeitar essa graça que Deus lhe oferece. O que nós temos que ter em pauta? Aqui nós estamos falando sobre aquele intenso debate calvinismo e arminianismo. O que nós temos que ter em mente? Os dois lados têm as suas interpretações e não são heresias. Se você quiser pesquisar sobre isso, tem vídeo aqui no canal explicando sobre o ponto de vista de Armínio e o ponto de vista de Calvino. O que nós temos que levar em consideração? Que os dois convergem juntos no ponto principal. Qual é? Que o ser humano não pode ser salvo sozinho, por si próprio. A salvação não é uma obra humana. É uma obra efetuada por Deus em favor dos pecadores. Isaías 59:2, nós estávamos mortos espiritualmente falando, e aí a graça de Deus se manifestou. E agora nós respondemos, nos entregando, aceitando essa graça e essa fé que Deus entregou a cada um de nós. Agora, nós vamos prosseguir aqui, porque dentro desse campo da soteriologia, doutrina da salvação, existiram e existem algumas heresias, infelizmente. Na antiguidade e hoje podemos falar sobre o reencarnacionismo, que acredita que a salvação está ligada ao estado de purificação interior. Isso aí tem um gancho lá do gnosticismo grego, tem um gancho daquela ideia de que o corpo é mau e só alma e espírito são bons. Logo, o ser humano precisa ir reencarnando uma vida, morre, vem outra vida, morre, vem outra vida, morre, para ir purificando a sua alma. Não é um ensino bíblico, não é um ensino pautado na palavra de Deus. Nós temos várias religiões orientais também que seguem esse caminho. A revista cita o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo e também o movimento Hare Krishna, que são adeptos aí dessa ideia que o ser humano vai reencarnando em busca da perfeição, através desse progresso de evolução de alma. O que nós vemos na Bíblia não é isso. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Portanto, é nesta vida, é no presente, que nós entregamos as nossas vidas, o nosso coração, o nosso ser por completo a Deus, para que, após a morte, ou paraíso, ou lugar de tormento, conforme as Escrituras nos mostram. No período da Bíblia, nós também podemos falar dos galacionistas, que o pastor Ezequias, escritor da lição, coloca, que eram os judaizantes. Nós já tivemos uma aula aqui muito legal sobre o tópico Somos Cristãos, lição 2, você pode assistir também. Onde nós vemos, queridos irmãos, que nós não somos judeus, nós não somos Israel. Os preceitos que têm a ver com as leis civis, as leis cerimoniais, as leis sacrificiais do Antigo Testamento, todas elas já foram cumpridas em Cristo Jesus. Ah, irmão, mas eu conheço alguém, uma igreja, um pastor, disse que se nós não guardarmos o sábado, nós não seremos salvos. Isto é heresia. Não há um texto bíblico sequer que fale isso. Olha, irmão, mas disseram que se eu comer isso aqui, Deus me reprova, Deus não me aceita. Não é isso que nós vemos nas Escrituras, na igreja primitiva, no Novo Testamento. Portanto, dizer que para ser salvo é necessário
comer ou não comer algo, guardar um dia ou não guardar um dia, é algo extremamente perigoso e está claro que é reprovado nas Escrituras, na palavra de Deus. Depois, nós também podemos colocar alguns movimentos da atualidade. O islamismo, por exemplo, que é uma religião monoteísta, crê apenas em um Deus, porém, diferente dos cristãos, acreditam em Alá, que é a expressão árabe para Deus, eles acreditam que as boas ações podem superar as más ações. Logo, a pessoa irá para o paraíso. E em várias suratas do Alcorão, do seu livro sagrado, o Islã vai pontuar que Alá não ama os pecadores. São 24 vezes que o Alcorão faz menção disso. Por quê? Conforme nós vemos na aula anterior, é importante que você assista a lição 10, eles não creem que o pecado de Adão passou a todos os homens, não acreditam nisso. Logo, se os homens não são pecadores, para que um Salvador divino humano como Cristo Jesus? Então perceba, e assim vão caminhar pela heresia de Pelágio, que o homem não é pecador, apenas aprendeu a fazer aquilo que é errado. Uma heresia. E dentro dessa heresia, se o homem apenas aprendeu o que é errado, ele pode escolher, ele pode preferir fazer as coisas certas. E assim as coisas certas vão suplantar, vão se sobrepor às coisas más. Logo, Deus terá que aceitar o homem pelas suas obras. O outro segmento que está sendo muito citado nessa lição, vocês têm percebido, e se você está assistindo essa aula e faz parte desse segmento das Testemunhas de Jeová, e você tem liberdade total para comentar com respeito, com a devida ética, porém, lembre de voltar para responder, porque o professor tem deixado as respostas e, infelizmente, a pessoa faz algum comentário, não vem com copia e cola, por favor, faça o seu comentário e eu vou responder, mas depois você volta para nós debatermos, tá bom? E aí, dentro do que a tradição das Testemunhas de Jeová defendem, são dois grupos de salvos. Por quê? Porque a ideia primária de Charles Taze Russell, fundador, era que os salvos seriam somente os 144 mil descritos em Apocalipse. E o problema é que esse número ultrapassou. Os seguidores deste grupo ultrapassaram 144 mil. E aí tiveram que criar a ideia de que existem dois grupos de salvos. Um deles tem direito ao céu, os 144 mil, que é a classe dos ungidos, e o outro grupo, a classe da grande multidão, diz que vão herdar a terra. E aí vem aquela ideia do paraíso aqui no céu, conforme nós vemos em algumas revistinhas, em algumas literaturas deles. Agora, irmãos, não há essa ideia no texto bíblico de um grupo de salvos privilegiado em relação a outros. É um erro soteriológico, é um erro diante do que a Bíblia nos ensina a respeito da doutrina da salvação. E também os mormons, seguidores do profeta Joseph Smith, e que são conhecidos de forma mais técnica como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, o mormonismo, que tem o livro Mórmon como regra até mesmo acima das Escrituras, eles creem numa salvação geral, em que nenhum dos mormons será castigado, nenhum deles, nenhum daqueles que não são mormons deixarão de ser salvos. Se uma pessoa não seguir o ensino deles, essa pessoa será castigada e depois liberta para a salvação. É a filosofia universalista,
onde prega que Deus vai castigar quem não o ama e depois vai salvar. Irmãos, esse ponto vai diametralmente oposto à doutrina, ao atributo de um Deus justo. Se o homem nunca quis, nunca recebeu, nunca se entregou à graça de Deus, Deus seria injusto em levá-lo para o paraíso depois da sua morte, já que ele passou a vida dizendo que não queria. Percebe? Então, apesar de falar da fé em Jesus, apesar de falar de arrependimento, apesar de falar de batismo por imersão, que são pontos colocados pelo mormonismo, um dos pontos que está nos artigos 3 e 4 das regras dos mormons é que é obrigatório aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. E nós não vemos isso nas escrituras, porque muitas das doutrinas defendidas por Joseph Smith são contrárias às doutrinas bíblicas, logo são heresias. É uma aula muito boa, tem muita questão técnica. A minha orientação a você, professor, é foque na lição. Trabalhe os pontos, trabalhe o texto bíblico de Tito, trabalhe o texto bíblico, os textos bíblicos de Romanos, trabalhe o texto bíblico de Efésios 2 principalmente, e tenham todos uma boa aula em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, nos ajude, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, lembre de curtir o vídeo. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, deixe aqui nos comentários e não se esqueça, ative as notificações para a próxima aula.